Olá, pessoal! Dando continuidade à temática do contrato de trabalho, hoje vamos avaliar as principais classificações em torno desse tema, dando enfoque principal na distinção do contrato por prazo determinado e indeterminado. Vamos lá, galera! Foco nos estudos! Veja, do ponto de vista doutrinário, o contrato de trabalho ele pode ser classificado quanto aos sujeitos, ao consentimento, à regulamentação, a qualidade do trabalho, o modo de remuneração, o fim da atividade e a duração. Assim, quanto aos sujeitos, tem-se que o contrato de trabalho ele pode ser individual ou plurimo. Na verdade, o contrato plurimo, aquele formado em tese com um grupo de pessoas, é visto pela doutrina e jurisprudência trabalhista como um feixe de contratos individuais. Isso porque na legislação trabalhista não existe uma regulamentação de contratos específicos para a equipe, porque a equipe não detém personalidade jurídica. Assim, havendo a contratação de um grupo de trabalhadores para execução de uma determinada atividade, tem-se que cada um desses trabalhadores compõe um contrato de trabalho individual. Quanto ao consentimento, o contrato de trabalho ele pode ser pactuado de maneira expressa, verbal ou escrita, ou tácito. No caso do contrato tácito, o empregador tolera a execução da atividade por parte de alguém que se coloca voluntariamente na condição de empregado. Assim, fazendo uso e se apropriando da mão de obra, o empregador tem o dever de pagar os direitos trabalhistas daquele trabalhador, caso preencha os requisitos fáticos, os pressupostos fáticos da relação de emprego. Quanto à regulamentação, o contrato de trabalho pode ser comum, ou seja, seletista. Além disso, ele pode ser especial, tratado numa legislação específica para aquela qualidade de trabalhador. Como exemplo, podemos citar o doméstico, que tem a sua relação empregatícia regido pela Lei Complementar 150 de 2015. Além dele, também como exemplo, podemos citar o trabalhador rural, regido pela Lei 5.889 de 73. Outro exemplo é o trabalhador avulso, que tem o seu contrato de trabalho disciplinado pela Lei 12.023 de 2009. Esses são alguns exemplos. Outros contratos especiais existem na nossa legislação, classificando, então, a regulamentação a partir dessa legislação específica aplicável a cada um desses contratos de trabalho. Quanto à qualidade do trabalho, o contrato pode ser classificado em contratos que envolvem trabalhos manuais, técnicos e intelectuais. É verdade que a CLT, no artigo 3º, parágrafo único, estabelece que não poderá haver, para efeito de atribuição de direitos trabalhistas, distinção entre os trabalhos realizados de maneira intelectual, técnico ou manual. Vejamos, não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalhador intelectual, técnico e manual. Quanto ao modo de remuneração, o contrato de trabalho ele pode ser classificado por unidade de tempo. Assim, o empregado executa suas atividades ou está à disposição do empregador e tem o fator de indexação remuneratório vinculado à unidade de hora que ele executa a sua atividade. A regra no direito do trabalho é que o operário trabalhe 8 horas diárias, 44 horas semanais, recebendo no mínimo o salário mínimo por 220 horas de remuneração. Já o trabalho por unidade de obra é aquele no qual o empregado tem um fator indexado para a composição da sua base remuneratória em cima da sua produtividade. Então, o empregador define um percentual, um valor, e então remunera o empregado a partir da produtividade que esse trabalhador tem, multiplicando esse valor pela produtividade, obviamente com reflexo também no DSR, como nós estudaremos. Também, quanto à classificação remuneratória, pode-se estabelecer um misto entre o salário por unidade de tempo e unidade de obra. É muito comum no comércio os empregados receberem parte fixa do seu salário e parte variável por comissão. Tem-se, então, um modo de remuneração
misto. É importante mencionar que, nesses casos, o empregado, quando trabalha 8 horas, 44 horas semanais, tem garantido por parte do empregador, em função da alteridade que se coloca à figura do empregador, o recebimento do salário mínimo. Então, eu poderia ter uma carteira de trabalho, por exemplo, anotada tão somente por obra. Porém, o empregado, ao trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais, tem garantido, mesmo que não atinja o salário mínimo, o complemento pelo empregador até atingir esse patamar remuneratório. Não podendo, em meses subsequentes, o empregador, quando o empregado passar a receber mais de comissão, por exemplo, querer compensar aquele valor completado anteriormente. Quanto ao fim da atividade, o contrato de trabalho ele pode ser doméstico, rural, urbano, marítimo, industrial ou comercial, cada qual com a sua especificidade, com o seu objetivo, o seu objeto e fim. Por fim, quanto à duração, o contrato de trabalho ele pode ser indeterminado ou determinado. Veremos aqui que a regra no direito brasileiro é que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. O que isso significa? Significa que há uma presunção de continuidade, derivada inclusive do princípio da continuidade da relação de emprego. Então, salvo prova em contrário, o contrato de trabalho se presume por prazo indeterminado. Tal conclusão é abstraída da súmula 212 do TST, que atribui, inclusive, o ônus da comprovação da qualidade da forma da contratação ao empregador. Pois bem, até agora classificamos o contrato de trabalho levando em conta os principais parâmetros doutrinários estabelecidos. Agora, tratando do contrato por prazo determinado, nos esforçaremos para analisar, de forma bem precisa e ampla, as possibilidades de contratação de trabalhadores por prazo determinado. Esse tema é por demais importante para o direito do trabalho, para a compreensão do contrato de trabalho, porque irá revelar vários pressupostos protetivos e limites estabelecidos pela legislação para que se possa fazer uso dessa modalidade de contrato. Como se viu, a regra no direito brasileiro é que o contrato de trabalho deve ser estabelecido por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado ele manifesta uma exceção, só admitindo-se a contratação por prazo determinado em função do princípio da continuidade da relação de emprego, quando a lei autorizar de maneira expressa essa contratação. Não havendo, o contrato deve ser por prazo indeterminado desde os seus primórdios. Pois bem, a CLT, no artigo 443, parágrafo 2º, elenca 3 hipóteses nas quais é possível a contratação regular de trabalhadores por prazo determinado. A primeira dessas diz respeito a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. O que isso significa? Em determinadas condições, pode o empregador contratar trabalhadores por prazo determinado para, por exemplo, suprir a necessidade de substituição de pessoal permanente de maneira provisória. É o caso, por exemplo, de trabalhadores de licença médica ou em férias. Assim, durante esse período transitório, poderá o empregador se valer da contratação de outros trabalhadores por prazo determinado para substituí-los. Outra situação também, abarcada nessa condição de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, diz respeito àquelas condições nas quais há um aumento transitório na necessidade de serviço, tal como na época do Natal, por exemplo. Então, assim, o empregador, por esse acontecimento, poderá contratar empregados por prazo determinado. A outra hipótese prevista no texto consolidado, que autoriza a contratação de trabalhadores por prazo determinado, diz respeito a atividades empresariais de caráter transitório. Então, lá no artigo 443, parágrafo 2º, se autoriza que o empregador, que não atue de maneira contínua temporalmente, contratar empregados apenas quando a sua atividade for posta em funcionamento. É o caso, por exemplo, de pousadas, hotéis, que só funcionam em um determinado período do ano, principalmente no verão. Nesses períodos, poderá o empregador, então, se valer de contratos por prazo determinado, fim dos quais se encerra o vínculo empregatício,
admitindo-se uma nova contratação, respeitado ali todas as condicionantes que nós veremos. Outra situação também enquadrada em atividade empresarial de caráter transitório diz respeito a sociedades de propósito específico. Essas que podem ser por prazo determinado ou indeterminado, quando por prazo determinado admitem contratação de trabalhadores durante a execução do propósito, fim do qual se encerra também o contrato dos empregados. Além disso, a CLT estabelece a possibilidade de contratação de trabalhadores por prazo determinado na modalidade de contrato de experiência. O contrato de experiência previsto na CLT, que terá duração de 90 dias, vai definir um período de teste para o empregado e para o empregador aferirem as condições e a viabilidade de permanência daquele vínculo. Esse contrato, ele também está autorizado pelo texto consolidado, de modo que representa uma alternativa absolutamente viável para que se verifique temporalmente as condições objetivas e subjetivas daquela relação trabalhista. Nesse sentido, vale a leitura do parágrafo 2º do artigo 443. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando a. de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, b. de atividades empresariais de caráter transitório, c. de contrato de experiência. É verdade que desde 1998 foi introduzido na nossa legislação, por meio da Lei 9.601, o chamado contrato provisório, que também é um contrato por prazo determinado. Esse contrato provisório, ele depende de autorização expressa de mecanismos de negociação coletiva, ou seja, de acordo ou convenção coletiva. Então, independente de qualquer uma daquelas outras 3 hipóteses listadas no artigo 443, é possível a contratação de trabalhadores por contrato provisório, desde que as admissões, além de autorizadas por ACT ou CCT, elas representem um aumento no número de empregados e não substituição dos trabalhadores já existentes por outros por prazo determinado. Importante agora estabelecermos uma distinção quanto às formas de prefixação do prazo do contrato. Isso porque o contrato de trabalho ele pode ser determinado por termo certo ou por termo incerto. No que toca o contrato de trabalho por termo certo, tem-se uma data específica, um momento já definido no tempo, desde a admissão, para que o trabalhador saiba que o seu contrato de trabalho se encerra naquela época. Por exemplo, tem-se o contrato de experiência, ou até mesmo um contrato de substituição de pessoal de férias, por exemplo. Então, tanto no contrato de experiência, com duração de 90 dias, como nesse outro exemplo do contrato de férias, desde a admissão, o empregado já sabe de antemão a data com que o contrato se encerrará. Ainda quanto às formas de prefixação do prazo de contrato, tem-se, além do contrato por termo certo, o contrato por termo incerto. No caso do contrato por termo incerto, há uma ocorrência de um evento futuro e previsível para encerramento do vínculo contratual. Esse evento, que é incerto, ele tem um curto prazo, que não permite a fixação imediata no início do contrato da data do encerramento do vínculo. Assim, se estabelece o fator gerador do contrato como aquele que é alcançado encerra o vínculo contratual. Por exemplo, pode-se citar o contrato de safra. Então, contratamos, por exemplo, trabalhadores para trabalhar na colheita do café. Veja que o termo incerto está vinculado ao evento, o evento futuro. Qual é? No término da colheita do café, o contrato de trabalho daqueles operários se encerrarão. Esse contrato de safra, inclusive, está previsto na Lei 58/89 de 73. Outro exemplo é o contrato de obra certa, no qual se contrata trabalhadores, um construtor contrata trabalhadores
para que esses participem ali de um determinado momento da obra ou de uma obra em específico. Encerrado aquele momento que teve como fator gerador o contrato, os vínculos se encerram por prazo determinado, mas com termos incertos. Vale mencionar que os contratos de trabalho por termo incerto podem ocorrer em situações tais como a execução de serviços especificados. O contrato de obra certa, por exemplo, ele nos serve como parâmetro de contrato de serviço especificado. Então, não é necessário, inclusive a jurisprudência é pacífica nesse sentido, o estabelecimento da data final do encerramento da obra e da prestação do serviço. Basta apenas que se demonstre qual é o fator que vincula a contratação dos trabalhadores. Então, por exemplo, poderia contratar um empregado numa obra de construção de um prédio para que ele possa laborar executando atividades na fundação. Encerrada a fundação, o contrato de trabalho se extingue por termo incerto. E aí depois contrataria-se outros trabalhadores com serviços ainda mais especificados para erguer o prédio, encerrando o serviço de alvenaria, então se encerraria o contrato de trabalho daqueles empregados. Poderia, por exemplo, depois contratar trabalhadores para os serviços de reboco, elétrico, hidráulico, sempre em contratos por prazo determinado, esse sem pré-determinação temporal do término, mas pré-determinação em relação ao serviço. Encerrado e exaurido o serviço, o contrato se encerra. Ainda no contrato por termo incerto, é possível a contratação de trabalhadores pela realização de determinados acontecimentos suscetíveis de previsão aproximada. É o caso, por exemplo, de eventos, de aumento transitório na necessidade do serviço. Então, veja, na época do Natal, o comércio tradicionalmente precisa de mais mão de obra. Encerrado aquele período festivo, a necessidade muitas vezes do empresário, do empregador, baixa. Assim, é possível contratar trabalhadores por termo incerto, fixando a época do Natal como aquela que vai corresponder ao lapso de vigência do contrato. Outros exemplos podem se dar, por exemplo, na época do Carnaval, em épocas de grandes eventos esportivos, shows, etc. Agora, quanto à forma do contrato por prazo determinado. É bom que se destaque que a CLT ela não estabelece uma forma específica para a realização do contrato por prazo determinado. Nesse sentido, inclusive, a doutrina vem destacar que o contrato por prazo determinado pode ser, inclusive, verbal. Porém, sendo, nesse caso, verbal, há dificuldades probatórias para o empregador, o que não é recomendado. Então, apesar de ser possível a contratação, nos termos da CLT, de trabalhadores por prazo determinado em contratos verbais, as dificuldades probatórias, porque o ônus da comprovação do pacto por prazo determinado é do empregador, inviabilizam essa modalidade de contratação, ou melhor, inviabilizam essa maneira de se contratar empregados por prazo determinado. Então, veja, a regra é que o contrato por prazo determinado na CLT não tem formalidade. Sequer é necessário ser escrito. Porém, em determinadas legislações se estabelece de forma especial formas para a contratação de trabalhadores por prazo determinado. Por exemplo, no contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado, que pode durar por, no máximo, 2 anos, salvo para deficientes, que esse prazo pode se prolongar. No caso do contrato de aprendizagem, o contrato necessariamente tem que ser escrito. Caso ele não seja escrito, o contrato surtirá efeitos não mais de um contrato de aprendizagem, e sim de um contrato seletista comum. Outro exemplo de formalidade é o caso do contrato de obra certa. No contrato de obra certa, o empregador necessariamente precisa ser um construtor. Então, um empresário qualquer que não exerce atividades na área de construção, ele não pode se valer do contrato de obra certa, que tem por finalidade apenas a contratação
de trabalhadores por empresas na área de construção. Quanto aos prazos, o contrato por prazo determinado, ele conta com limites máximos definidos no artigo 445 da CLT. Veja que para contrato de experiência, o limite de duração do contrato será de 90 dias. Para os outros casos, o limite será de 2 anos, admitindo-se dentro desse prazo contratual uma prorrogação. É o que estabelece o artigo 451 da CLT. Contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Veja aqui, por exemplo, que pode-se contratar alguém para substituição de pessoal permanente em licença médica por até 2 anos. Caso eu já estabeleça o contrato por 2 anos, limite máximo, prorrogações desse contrato já farão com que aquele vínculo seja por prazo indeterminado. Porém, se eu estabeleço uma vinculação determinada por prazo inferior ao limite máximo, eu poderei, dentro do limite máximo, realizar uma prorrogação. Então, por exemplo, no caso da contratação de trabalhadores para substituição, o pacto foi estabelecido com duração de 1 ano. Havendo a necessidade de continuidade daquela substituição, eu poderei prorrogar mais uma vez aquele contrato, atingindo no máximo mais 1 ano. A soma dos 2 contratos, ela nunca poderá ultrapassar o limite máximo de duração permitido pela legislação. Nesse sentido, também o TST entende, na súmula 188, que o contrato de experiência ele está submetido também a uma única prorrogação. Caso se prorrogue mais de uma vez, aquele contrato passará a ser por prazo indeterminado. Veja, por exemplo, houve a contratação de um trabalhador por experiência para um contrato de 30 dias. O empregador prorrogou por mais 30. Veja, então, até 60 dias, aquele contrato será por prazo determinado. Caso o empregador prorrogue uma segunda vez por mais 30 dias, a segunda prorrogação já faz com que o contrato de trabalho vire por prazo indeterminado. Mesmo havendo respeito do limite máximo de tolerância, deve o empregador prorrogar contratos por prazo determinado apenas uma vez. Caso ocorra a prorrogação por mais de uma vez, esse contrato virará por prazo indeterminado. Além da CLT, a legislação brasileira conta com outras possibilidades de contratação de trabalhadores por termo. Por exemplo, na Lei 6.019 de 74, se estabelece no artigo 10 a possibilidade do contrato temporário alcançar 270 dias. Outra possibilidade é o contrato de safra, previsto na Lei 5.889 de 73, cujo prazo de duração máximo do contrato será de 2 anos. Além disso, também pode-se citar como exemplo a Lei 9.615 de 98, que trata do contrato do atleta profissional. Nesse caso, o contrato necessariamente precisa ser escrito e o prazo de duração máximo será de 5 anos. No contrato de obra certa, previsto na Lei 2.959 de 56, a regra se mantém. O contrato pode durar por, no máximo, 2 anos. Outra legislação específica é a Lei 6.533 de 1978. Nessa lei, que trata das atividades artísticas, de técnicos em espetáculo, de músicos, entre outros, se estabelece a possibilidade de contratação de trabalhadores por prazo indeterminado e determinado. Caso ocorra necessidade de substituição de um trabalhador, é possível a contratação por prazo determinado de outro por até 7 dias consecutivos. Isso também é possível. Essa modalidade por prazo determinado no mesmo prazo também é possível caso a prestação do serviço artístico seja eventual. Então, por exemplo, caso um grupo teatral chegue em uma determinada localidade para ficar, por exemplo, pouco tempo, eles poderão contratar trabalhadores por prazo determinado, tanto para o exercício da atividade artística como para atividades de apoio, tal como o técnico em espetáculo. O prazo, nesse caso, segundo o artigo 12 da Lei 6.533,
será de 7 dias, sendo que não se pode contratar sucessivamente aquele mesmo profissional nos 60 dias posteriores. Acabamos de avaliar os principais limites temporais dos contratos por prazo determinado. Agora, voltando para a CLT, avaliaremos o chamado prazo de sucessividade. Vejamos. Em essência, esse dispositivo estabelece um intervalo temporal segundo o qual dois contratos formados com os mesmos indivíduos podem surgir e se manterem na condição de contratos por prazo determinado. Vejamos só. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. O prazo de sucessividade, ele não estabelecerá aquilo que se chama de unicidade contratual. Verifique que o artigo 452, ele trata de 2 contratos. Veja que, desrespeitado o prazo de 6 meses, o que se tem é um novo contrato, que, porém, surgirá por prazo indeterminado. Observe que, a contar do término de um primeiro contrato por prazo determinado, pode o mesmo empregado ser contratado novamente por prazo determinado, caso respeitado este intervalo mínimo de 6 meses. Essa mesma conclusão não se pode chegar caso esse indivíduo, já contratado num primeiro momento por prazo determinado, seja novamente admitido dentro de um intervalo inferior a 6 meses. Nessa condição, então, o segundo contrato já nascerá como um contrato por prazo indeterminado, não significando, porém, que os direitos daí decorrente continuarão a ser mensurados a partir dos parâmetros do contrato anterior. Não é isso que o dispositivo está falando. Por isso, não se trata de unicidade contratual. O que se tem, na verdade, é que o segundo vínculo, ele, por haver um desrespeito ao prazo de sucessividade, já nascerá de maneira indeterminada. É verdade que o prazo de sucessividade não é absoluto na legislação brasileira. O próprio artigo 452 da CLT, na sua parte final, excepciona 2 situações cujo segundo contrato por prazo determinado poderá ser realizado, mesmo que desrespeitado o intervalo mínimo de 6 meses. Veja o que diz integralmente o artigo 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste, ele está se referindo ao primeiro contrato, dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Observe, assim, que existem 2 situações de desrespeito à sucessividade no artigo 452, que são exceções. A primeira diz respeito à execução de serviços especializados. O que seria isso? Mais uma vez, reafirmando, nós estamos falando do primeiro contrato. Esse contrato, então, tendo sido pactuado em função de uma especificação de um serviço determinado, ele, encerrando-se, não impede que outro contrato, distinto daquele, possa novamente ser pactuado, estabelecido entre empregado e empregador. É isso que o artigo 452, na sua parte final, excepciona. O primeiro contrato, por exemplo, um contrato de experiência, verificava as habilidades do empregado e o próprio empregado testava as condições do exercício profissional a ser desenvolvido em uma função. Verificou-se, seja pelo empregado, seja pelo próprio empregador, que não seria viável a continuidade daquele vínculo após o encerramento do seu prazo. Assim, aquele vínculo primeiro poderá ser encerrado por prazo determinado. Ocorre, porém, que aquele mesmo empregado poderá posteriormente ser novamente contratado por prazo determinado
dentro do intervalo de 6 meses, para verificação das suas habilidades e das condições do contrato em uma outra atividade. Então, observe, fui contratado num primeiro momento, num contrato de experiência de 90 dias, para o exercício da função de motorista. Verificou-se que eu não era um bom motorista, mas tinha habilidades linguísticas, sabia tratar muito bem os clientes. Encerrando-se aquele primeiro contrato de motorista, por prazo determinado, poderei novamente ser contratado, mesmo que com o desrespeito do prazo de sucessividade, em uma outra condição agora de vendedor. Esse segundo contrato, que também será um contrato por prazo determinado de experiência, não nascerá de forma indeterminada. Por quê? Porque a expiração do primeiro decorreu de serviços especializados. Outra exceção ainda, também prevista no artigo 452, diz respeito à expiração do primeiro contrato em razão de certos acontecimentos. Observe que um primeiro contrato, ele pode ter como fator de indexação, inclusive para o seu término, um dado específico, um evento específico, um acontecimento. Assim, esvaído esse acontecimento, se extingue o contrato por prazo determinado. Novamente, porém, aquele trabalhador poderá ser admitido em um outro contrato por prazo determinado, mesmo com o desrespeito ao prazo de sucessividade. É o caso, por exemplo, de contratos de safra. É muito comum os trabalhadores safristas serem contratados por prazo determinado, por termo incerto, vinculado o pacto a um determinado produto que está sendo colhido no meio rural, por exemplo. Nesse caso, posteriormente, mesmo que não seja respeitado esse intervalo de 6 meses, o mesmo trabalhador poderá ser novamente vinculado a um novo contrato de safra, logo por prazo determinado, cuja manipulação da cultura se vincula a outro bem, a outro produto. Então, nessa condição, a expiração do primeiro contrato decorreu do acontecimento safra A. E o início do segundo contrato decorreu de um novo acontecimento, safra B. Entre os dois contratos, não se tem unicidade contratual, tampouco o segundo contrato nascerá por prazo indeterminado, nos moldes do artigo 452. Outro exemplo, muito mais comum, na verdade, diz respeito às contratações para acontecimentos típicos, que na nossa realidade econômica, muitas vezes exigem a formatação de vínculos por prazo determinado em função do aumento da necessidade de serviço. É o caso, por exemplo, do Natal. No Natal, é muito comum os empregadores do comércio contratarem por prazo determinado sujeitos que só têm razão de ser durante aquele período para atender a necessidade provisória que decorre do aumento do serviço. O evento, ou melhor, o acontecimento neste contrato é o próprio Natal. E a expiração desse contrato por prazo determinado acontece no transcurso e no fim do evento, daquela necessidade excepcional de mão de obra. Assim, tem-se o encerramento do primeiro contrato em função do acontecimento que o gerou, ou melhor, da fluência e da extinção do acontecimento que o gerou. Posteriormente, aquele mesmo empregado poderá ser contratado, por exemplo, na Páscoa. Veja que entre o Natal e a Páscoa não se tem um intervalo
de 6 meses. Na regra da parte inicial do artigo 452, se contratasse o mesmo empregador, aquele mesmo empregado, o contrato, segundo, já nasceria por prazo indeterminado, porque desrespeitada a sucessividade do artigo 452. Porém, porque a extinção do primeiro contrato decorreu de um acontecimento que não existe mais no momento, e o início de um novo contrato de outro acontecimento, pode-se realizar a contratação do mesmo operário, nascendo o segundo contrato, ainda por prazo determinado. Tendo encerrado a análise do artigo 452 da CLT, que trata da sucessividade entre contratos por prazo determinado, agora passaremos a verificar os direitos decorrentes do encerramento do contrato por prazo determinado. Além disso, trataremos também das possibilidades de antecipação do término dos contratos por termo certo. Vamos aqui avaliar agora os direitos dos trabalhadores no término do contrato por prazo determinado. Observe que o trabalhador que tem encerrado o seu contrato por prazo determinado de maneira normal, ou seja, no transcurso natural do contrato, ele terá direito a saldo de salário, caso não recebido ainda em meses anteriores. Além disso, terá direito ao 13º proporcional àquele ano civil aonde o contrato de trabalho está fixado. Terá direito, assim também, às férias proporcionais, mais 1/3 constitucional devido sobre elas. E se, inclusive, existir férias vencidas, porque o contrato por prazo determinado pode ter prazo de até 2 anos, nós vimos lá a situação de atletas até 5 anos, o trabalhador também terá, não tendo gozado ou recebido essas férias, o direito às férias vencidas mais 1/3. Além disso, é importante mencionar que também no contrato por prazo determinado, o operário terá direito a levantar o valor depositado em sua conta vinculada ao FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ocorre, porém, que o trabalhador, no término normal do contrato por prazo determinado, não é surpreendido. Desde o início da pactuação, já tinha ele ciência de que o seu contrato se encerraria em um determinado momento. Por essa razão, não terá o trabalhador, no encerramento normal do contrato por prazo determinado, garantido aquelas verbas indenizatórias, aqueles benefícios assistenciais, tais como o seguro-desemprego, normalmente concedidos no encerramento do contrato por prazo indeterminado. Veja, então, que no término do contrato por prazo determinado, o empregado não receberá a multa do FGTS, apesar de levantar o valor depositado em sua conta. Essa de 40% ou 20%. Também não terá direito a se habilitar ao recebimento do seguro-desemprego junto ao FAT. Não terá também direito ao aviso prévio, visto que esse serve como uma notificação quando eu não sei quando o contrato se encerrará, que no futuro o vínculo se esvairá. No caso do contrato por prazo determinado, o empregado já sabe de antemão a data ou o termo incerto que, uma vez alcançado, dará cabo do contrato. Por isso, não terá, em regra, no contrato por prazo determinado, direito ao aviso prévio. Vimos os direitos dos trabalhadores no contrato por prazo determinado, quando no transcurso normal esse chega ao fim. É possível, porém, que tanto o empregado como o empregador antecipe o término do contrato. Então, agora passaremos à análise das possibilidades e do correspondente direito gerado quando se encerra o contrato de trabalho por vontade do empregador, sendo esse por prazo determinado, e também por vontade do empregado. Veja que a CLT, no artigo 479, ela vai estabelecer que o empregador que antecipa o término do contrato a termo
deverá pagar ao empregado uma indenização. Essa indenização somente será devida caso um encerramento antecipado do contrato se dê sem justa causa. E o seu valor será calculado com base na remuneração correspondente à metade do que o empregado receberia até o término do contrato. Veja que, por exemplo, se sem justa causa o empregador for antecipar um contrato a termo de duração de 12 meses, com 6 meses, nós teríamos até o término do contrato igual prazo, ou seja, 6 meses ainda de contrato. Caso, porém, o empregador queira realizar essa antecipação, ele terá que pagar, além das verbas trabalhistas devidas até aquele momento, uma indenização que corresponderá à metade do que resta, o que equivale a 3 meses. Outro exemplo que podemos aplicar é o contrato de experiência. Imaginem que o empregador contratou o empregado por um contrato de experiência de 90 dias. Com 30 dias, verificou que, mesmo sendo um empregado bem intencionado, dedicado, não possuía habilidades para o serviço. Veja, antecipando então o término daquele contrato por prazo determinado, o empregador terá que pagar uma indenização. Se o contrato era de 90 dias, e o empregador com 30 dias decidir pelo encerramento sem justa causa daquele contrato, restam 60 dias ao término do contrato por prazo determinado, neste nosso exemplo. Então, a indenização corresponderá à remuneração equivalente a 30 dias. Veja lá o que diz o artigo 479 da CLT. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a indenização e, por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Até o término do contrato. Agora, observe que muito se discutia a constitucionalidade desse dispositivo 479 com o FGTS. Exatamente porque o FGTS já cumpre essa função de substituir a indenização por tempo de serviço no passado existente na nossa legislação. Então, verifique que a súmula 125 do TST pacificou esse entendimento, definindo que se aplica de maneira concomitante o artigo 479, consequentemente a multa daí derivada, àqueles trabalhadores que também fizeram a opção pelo FGTS. Por quê? Porque a partir de 66, o FGTS passou a ser opcional no Brasil, deixando apenas de o ser a partir de 88. Então, aqueles empregados contratados por prazo determinado, que tivessem feito a opção pelo regime do FGTS, teriam, na antecipação sem justa causa do contrato a termo, direito também àquela remuneração correspondente à metade do que resta, a título indenizatório, além do valor do FGTS depositado. Outra questão que a doutrina e a jurisprudência pacificaram no entendimento diz respeito a ser devida a essa mesma indenização correspondente à metade da remuneração que resta até o término do contrato por prazo determinado, caso o encerramento do vínculo se dê de forma antecipada, porém em razão de força maior ou culpa recíproca. A força maior está definida no artigo 501 da CLT. Esse dispositivo, ele conceitua força maior como todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual não concorreu, direta ou indiretamente.
Então, caso ocorra algum motivo de força maior, que seja o fator gerador do encerramento do contrato de trabalho, a doutrina e a jurisprudência entendem que será devida essa indenização do artigo 479, obviamente em contratos por prazo determinado, pela metade. Da mesma maneira, se entende também que essa indenização será devida ao trabalhador que tem vínculo por prazo determinado, por termo, quando ocorrer a chamada culpa recíproca. A culpa recíproca está listada no artigo 484 da CLT. Esse dispositivo, que é sequencial às hipóteses de dispensa por justa causa do empregado e justa causa do empregador, estabelece que, quando há um motivo justo cometido por falta, em razão de falta do empregado e concomitante falta do empregador, o vínculo contratual se encerrará aqui no meio termo, sendo devido algumas verbas pela metade, tais como o 13º, as férias proporcionais. Nesse caso, também a doutrina entende que, encerrando-se o contrato por prazo determinado, antes do termo final, por culpa recíproca, será devida a indenização correspondente à metade da remuneração que resta. Vimos o direito à indenização correspondente à metade, quando o contrato por termo é encerrado pela vontade do empregador sem justa causa. Agora veremos o que será eventualmente devido caso o encerramento do contrato por prazo determinado, do contrato a termo, seja motivado pela vontade do empregado, sem justa causa. Inicialmente, temos que mencionar que o artigo 480 da CLT, ele não garante de maneira automática qualquer direito indenizatório ao empregador, assim como faz ao empregado, quando a vontade para o encerramento do vínculo por termo parte de pedidos de demissão do empregado. É óbvio que o contrato por prazo determinado, ele não é uma amarra à vida do trabalhador. Então, mesmo que o contrato seja por prazo, por termo determinado, é possível se desvincular dessa pactuação. E aí observe, caso o empregado queira antecipar o término do contrato a termo, sem justa causa, então, sem que o empregador tenha dado uma justa causa, um justo motivo, ele poderá realizar o ato de antecipação, devendo apenas ao empregador alguma indenização, caso essa antecipação gere um prejuízo mensurável para o empregador e vinculado diretamente àquele encerramento do contrato, por vontade do empregado. Então, diferente, como mencionei, da antecipação do contrato a termo, sem justa causa, pela vontade do empregado, quando a indenização correspondente à metade dos direitos é automática, é objetiva. Aqui, quando a antecipação decorre da vontade do empregado, sem justa causa, o seu dever será apenas de quitar eventuais prejuízos, se existirem. Não havendo, o empregado receberá as verbas rescisórias devidas até aquele momento. Porém, observe, havendo prejuízo, o empregador poderá descontar das verbas rescisórias e, se não for suficiente, inclusive, manter a cobrança, na Justiça do Trabalho, inclusive, do valor correspondente a esses prejuízos. Você poderá, porém, pensar, e se o prejuízo for um prejuízo considerável, de valor considerável? O empregador aqui poderá cobrar esse prejuízo por completo do empregado, que antecipa o término do contrato a termo, sem justa causa? Na verdade, a CLT vai definir no artigo 480 um limite para que possa o empregador exigir do empregado, nesse caso específico, a restituição do prejuízo.
o limite definido pelo artigo 480 da CLT é o mesmo que o empregado receberia em idênticas condições. Em caso contrário, ou seja, se o empregado tivesse o contrato encerrado pela vontade do empregador antes do termo final, ele receberia o valor correspondente a título indenizatório, a metade da remuneração que resta. Exatamente essa metade da indenização que resta, que ele receberia, será o limite que o seu empregador poderá descontar das suas verbas rescisórias, lhe cobrar ainda, caso o valor das verbas rescisórias não seja suficiente, em caso da antecipação, por vontade do empregado, que lhe cause prejuízo. Então, o prejuízo aí fica limitado. É o que diz o artigo 480 da CLT. Havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. A indenização, porém, não poderá exceder àquela que teria o direito o empregado em idênticas condições. Acabamos de ver a indenização do artigo 479, devido ao empregado, quando o empregador antecipa sem justa causa o contrato por prazo determinado. De igual modo, vimos aquela prevista no artigo 480, correspondente aos prejuízos, limitada à metade da remuneração que resta. Pode, porém, ser estabelecido no contrato um mecanismo que evita a aplicação dessas duas indenizações. Então, o artigo 481 da CLT trata da chamada cláusula assecuratória do direito recíproco ao término do contrato por prazo determinado. Essa cláusula, ela inserida no contrato, garante tanto ao empregado como ao empregador antecipar o término do contrato a termo, sem ter que pagar a indenização. Então, o artigo 481 da CLT vai definir que, caso exista no contrato essa cláusula assecuratória, tanto o empregado como o empregador poderão encerrar o contrato, devendo, porém, nesta modalidade de antecipação do contrato por prazo determinado, ser quitadas verbas como se o contrato fosse por prazo indeterminado. Ou seja, o que isso significa? Significa que os efeitos daquele contrato, que tem a cláusula assecuratória, os efeitos do término do contrato, derivarão direitos que somente seriam garantidos se o contrato fosse por prazo indeterminado e também, obviamente, encerrado. Olha lá o que diz o artigo 481 da CLT. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Observe aqui que essa possibilidade faz com que aqueles direitos não devidos no encerramento do contrato por prazo determinado agora sejam garantidos. Para isso, vamos aqui apenas fazendo um checklist, verificar quais direitos o empregado, no encerramento dos contratos por prazo indeterminado, receberia. Se o contrato é por prazo indeterminado e é o empregador que pretende encerrar o contrato, os efeitos e princípios aplicáveis garantiriam ao trabalhador o direito a saldo de salário, assim como também no contrato por prazo determinado, 13º proporcional, idêntico também ao contrato por prazo determinado, férias proporcionais mais 1/3, se existente, férias vencidas mais 1/3, inclusive dobras, levantamento do FGTS. Todos esses direitos, em idênticas condições, seriam garantidos no encerramento do contrato por prazo determinado. Veja, porém,
Caso o encerramento do contrato por prazo indeterminado seja por vontade do empregador, será garantido a indenização correspondente à multa do FGTS, essa é de 40%. O seguro-desemprego, cuja a expedição das guias e mecanismos de habilitação será realizada em benefício do empregado, além do aviso prévio, poderá ser trabalhado ou indenizado. Observe que, diferente da hipótese anterior, no contrato por prazo indeterminado, uma vez havendo seu fim, esses direitos serão garantidos. No contrato por prazo determinado, não serão garantidos. E se o contrato houver sido encerrado na pactuação indeterminada por vontade do empregado, também chamado de pedido de demissão? Quais seriam os direitos garantidos? Então, nesse caso, o empregado receberá o saldo de salário, receberá nas verbas rescisórias o 13º proporcional, as férias mais 1/3, assim como terá direito o empregado a trabalhar o aviso prévio. Se o empregado não trabalha o aviso prévio ao pedir demissão, poderá, veja, uma faculdade, o empregador, descontar das verbas rescisórias do empregado o valor correspondente ao período do aviso prévio. Então, encerrando-se o contrato de trabalho por prazo indeterminado, por pedido de demissão, o empregado terá direito a essas verbas. Observe aqui ainda que no pedido de demissão, o empregado também não terá direito a levantar o FGTS, não terá direito à multa de 40% ou 20% do FGTS, tampouco receberá as guias do seguro-desemprego. Veja, assim, que havendo cláusula securatória do direito recíproco à rescisão contratual em contratos a termo, o exercício do direito mencionado nessa cláusula garantirá tanto ao empregado como ao empregador não as indenizações do artigo 479 ou 480 da CLT, mas sim os efeitos do término do contrato com os direitos respectivos em cada das modalidades de encerramento do vínculo por prazo indeterminado. Ou seja, se o encerramento for por vontade do empregador, sem justo motivo, as verbas devidas na terminação do contrato sem justa causa. Se por pedido de demissão, as verbas devidas no encerramento de contratos por prazo indeterminado, por pedido de demissão. Por fim, para encerrarmos esse momento, tendo então trabalhado as principais características do contrato por prazo determinado, é importante mencionar que a Justiça do Trabalho entendeu, inclusive, que é possível a inclusão da cláusula securatória em contratos de experiência. Veja que a súmula 163 do TST já pacificou esse entendimento, definindo que cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do artigo 481. É isso aí, pessoal. Terminamos a temática do contrato de trabalho dividido em 2 vídeos, cada qual com aproximadamente 50 minutos. Espero que os assuntos aqui tratados possam contribuir com a sua formação, sabendo também que esse tema, de maneira recorrente, é objeto de questões de exame de ordem, teste de suficiência e outros concursos públicos. Aproveito para te pedir, se inscreva no canal, dá um like, para que a gente possa continuar alimentando esse veículo de informação e difusão de conhecimento. Valeu, até a próxima!